prazer imenso em receber aqui o doutor André, que traz aí um tema importante, né? Como orientação e dica para você, e também está sempre disponível para responder a sua dúvida. É por isso que o nosso WhatsApp, a partir de agora, está liberado, 99326228, 99326228, porque eu vou receber aqui ao vivo o doutor André, mais uma semana, né, com muita saúde, que é o principal, né, André? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. É um Bom dia aos nossos telespectadores. Um prazer sempre receber aqui o doutor André para falar sobre um tema importante e também para responder a dúvida dos nossos telespectadores, 99326228, 99326228 é o telefone sempre que você encaminha a sua mensagem. E hoje nós vamos falar sobre dois procedimentos muito interessantes, né, André? Exatamente. Implante e prótese. Exatamente, Flaviano. A gente vai falar desse tema porque acaba que no consultório muitos pacientes têm essa dúvida, né? O que seria um implante? Se é um tratamento que é parecido com o tratamento de um dente natural. Nós vamos comentar um pouco sobre esse tema, porque é muita dúvida que gera, e a gente vai mostrar que há diferenças significativas, inclusive, do que a pessoa ter um implante dentário, né, que é vamos falar, como se fosse um parafuso no osso, e o que seria manter um dente natural na boca, né? Qual que é o benefício da gente manter o dente natural e qual que seria o benefício da gente ter um implante? Pode passar? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, gente, vamos falar um pouco de anatomia, né? O que é que nós temos a diferença entre um dente natural e um dente de implante? Na verdade, o dente natural, ele possui uma raiz, né? Que é uma estrutura que fica interna, né? Ela não é visível, né? Ela fica dentro do osso, coberto pela gengiva, e temos a coroa dentária, aquela parte branquinha. É o que a gente, vamos falar assim, usa realmente para mastigar, para alimentar, para dar estética, né? Quando a gente trabalha em estética, a gente trabalha justamente essa parte da coroa. E o implante, na verdade, o que ele é? Ele é um componente que ele é colocado também dentro do osso, ele vai fazer a função, entre aspas, seria da raiz do dente. Existe um componente protético, um intermediário, que ele é colocado dentro do implante, e sobre ele é colocada uma coroa protética que vai substituir, obviamente, a coroa natural que o paciente tinha. Então, o implante, ele vai, na verdade, substituir toda essa anatomia de um dente que era natural. Porém, vamos falar sobre isso, é que o dente natural, ele possui o ligamento periodontal, que são microfibras que ficam adaptadas entre o osso e a raiz do dente. Então, o dente natural, a gente tem uma coisa que se chama propriocepção. O que é? Na hora que você bate um dente no outro, você sente a consistência, por exemplo, de um alimento. Já o implante não possui isso. Então já é uma desvantagem do implante em relação ao dente natural. É a questão de você não ter essa propriocepção, porque não existe esse ligamento periodontal. Pode passar? Então, gente, quando a gente faz um tratamento no dente natural, em muitas situações é necessário, quando o dente, por exemplo, deu uma cárie muito profunda, deu alguma destruição muito grande dessa parte da coroa, às vezes é necessário o quê? Fazer o tratamento de canal do dente. Após o tratamento de canal, é necessário colocar um pino dentro daquele dente. Pode ser um núcleo metálico fundido, que é um pino de metal. Pode ser realizado um pino de fibra de vidro, um pino de carbono. E aí, sobre esse pino, é colocado uma coroa protética. Isso aqui é um tratamento que a gente faz em dente natural. Obviamente, tem situações que nem é necessário fazer tratamento de canal e nem pino. Às vezes tem que fazer um desgaste nessa parte aqui de cima e faz a coroa. E aqui embaixo mantém tudo natural. Já o implante, não. O implante é quando a pessoa não tem possibilidade de manter esse dente natural. O dente, infelizmente, vai ter que ser extraído, vai ter que ser perdido. E aí tem a instalação do implante, que é aquele parafuso que a gente comentou. Esse implante tem que ser colocado em um comprimento, de forma que essas espirais ficam totalmente, entre aspas, escondidas dentro do osso, e o componente protético fica para fora para instalar a coroa do implante. Aí essa coroa do implante, ela pode ser tanto parafusada, que é um sistema que muitos profissionais usam, porque é mais fácil a gente fazer a manutenção, ou ela pode ser cimentada. Pode passar. Então, gente, aqui nós temos aqui, por exemplo, né, uma imagem, né, em que nós temos aqui, ó, um dente que foi desgastado na coroa, não precisou fazer tratamento de canal, não precisou fazer pino, simplesmente, por exemplo, deu uma cárie grande, teve que desgastar o dente e fazer uma coroa. Aqui nós temos um implante e aqui nós temos um dente natural que precisou fazer tratamento de canal, colocação de pino e uma coroa. Pode passar? Quando é finalizado aquele tratamento, do lado de fora não dá para perceber diferença, né?
Então, quando termina aquele tratamento, não dá para ver diferença nenhuma. O que dá diferença é aquilo que está dentro do osso. Então, a gente observa aqui nesse caso, em que o implante dentário, ele é totalmente artificial. Tanto que seria a raiz do dente quanto a parte da coroa. Nos dois casos aqui vizinhos, não, nós temos pelo menos a parte da raiz do dente, é uma parte natural do dente ainda do paciente. O que foi substituído é a parte coronária, que é essa parte branquinha aqui. Pode passar? Então, gente, existe também uma outra situação em que quando a pessoa ela perde um dente, como nós temos essa imagem aqui, como se a pessoa tivesse perdido o primeiro molar, nós temos duas situações que a gente pode tratar. Ou o paciente pode fazer um implante dentário, é o que nós já comentamos, né? O paciente perdeu o dente, faz um exame de tomografia para a gente avaliar como é que está a questão óssea, instala o implante, põe o componente e cimenta a coroa. Tá tudo certo. Aqui nesse caso, também uma outra possibilidade que a gente tem é fazer uma ponte fixa. Só que quando a gente faz a ponte fixa, qual que é, entre aspas, a desvantagem? É que os dois dentes pilares aqui precisam ser desgastados. Por quê? Porque a prótese vai encaixar justamente naqueles dois dentes vizinhos. Então aqui não é necessário fazer cirurgia, não é necessário fazer nenhum procedimento, vamos falar assim, mais invasivo. É simplesmente ter que desgastar dois dentes e colocar a prótese. Aqui a desvantagem em relação à higienização, porque não é possível passar o fio dental nessas áreas de ponto de contato, porque isso aqui é uma prótese única, né? E aqui já tem a possibilidade de você conseguir passar o fio dental corretamente. Então a ponte fixa hoje não está sendo tão mais utilizado como era no passado. Hoje em dia a gente utiliza mais o implante dentário. E para finalizar, clinicamente, né, a gente vê exatamente isso aqui. Ó. Quando a gente instala o implante, a gente vê que o implante é colocado totalmente dentro do osso. Aqui já teve um processo de cicatrização, que é aproximadamente 6 meses. E sobre o implante, né, aqui está o implante lá dentro, sobre esse implante vai vir um componente protético, né, que é o mini pilar, e instalação da coroa protética. Pode passar. E aqui, finalizado o tratamento, né? Então aqui já está a coroa instalada, né? Já foi parafusada, e aqui já está todo finalizado o tratamento. E aqui, qual que é a grande vantagem em relação à ponte fixa, né? Como a gente comentou anteriormente, é que o paciente consegue passar o fio dental, não tem problema nenhum. E lembrando, todo paciente que fez implante precisa fazer controle no consultório. Então, a cada ali 6 meses é importante o paciente vir no consultório e fazer uma higienização, uma raspagem, uma limpeza para evitar de dar um processo chamado periimplantite, que é quando começa a perder osso ao redor do implante. Aí o doutor André, né, explicando um pouco da diferença entre o implante e a prótese, né? São dois tratamentos extremamente eficientes, é importante, exatamente, isso, né? Exatamente, Flaviano. Os dois casos, eles dão resultado, os dois casos a gente consegue reabilitar o paciente. O que a gente sempre fala no consultório é o seguinte, toda vez que tem um dente que ele não está perdido, o dente tem possibilidade da gente tratar, a gente evita não fazer o implante, porque tem a questão financeira, o tratamento de implante ele é mais caro, tempo de tratamento, também se você pegar um paciente que tem um dente, por exemplo, como a gente comentou aqui, um dente natural, é só, por exemplo, fazer uma peça, uma prótese, alguma coisa assim. Ele é um tratamento mais rápido, porque o implante necessita cicatrização do implante, precisa fazer exame de imagem que é mais caro, que seria a tomografia. O dente natural, às vezes, só um exame radiográfico já é necessário. E a questão de você manter um dente, né? Vamos falar assim, você tirar um dente natural e colocar um parafuso de implante, é o que a gente comentou, não é a mesma coisa de você manter a raiz do dente. Porque a raiz do dente natural, você mantém a propriocepção que a gente falou. É você ter o poder de você pegar um alimento, alimentar e sentir a consistência dele. O implante a gente já não consegue. A prótese também, você está citando aí a vantagem dela, né? Uhum. Ela influencia na qualidade de vida, André, por exemplo, na mastigação, né? Enfim, ela também é mais benéfica nesse sentido, por exemplo? Sim. A prótese, né, a gente sempre fala o seguinte, a prótese, a indicação principal dela é quando o dente, por exemplo, está muito destruído, né? Por exemplo, pega esse canino aqui às vezes, o paciente chega no consultório com muita infiltração, deu uma cárie enorme no dente, aí não dá para fazer uma simples restauração, que é um procedimento mais restaurador. Aí o que é necessário? O dentista tem que vir, fazer um desgaste daquele dente, faz o molde, manda para o laboratório vem e faz a prótese encaixando o dente. Isso aí vai dar resistência, vai dar estética, vai dar durabilidade, tudo. Aqui, ó, essa imagem aqui ficou ótima. Então aqui, por exemplo, tem um dente natural, né?
o dente por algum motivo precisou fazer uma prótese dentária, teve que desgastar o dente, fez uma coroinha. Qual que é a vantagem? Isso aqui não vai ser nada mexido, nada. Quando é preciso fazer o implante, toda essa estrutura aqui de baixo vai ter que ser removida. Às vezes, por motivo de fratura, é muito comum hoje por causa do bruxismo, a gente comentou recentemente, umas 2 semanas, o bruxismo tem pacientes que é tão intenso, quando a pessoa faz o apertamento, a fricção de um dente com o outro, pode até fraturar a raiz de dente. Aí quando tem fratura de raiz de dente, ela fratura, vamos supor, muito embaixo, por exemplo, a pessoa fraturou o dente daqui até aqui, a gente não consegue fazer uma emenda ali. Aí é necessário arrancar a coroa do dente, extrair a raiz do dente e fazer o implante. Gente, o André falou uma coisa importante, é preciso acompanhamento, né? Até para a durabilidade do tratamento. Isso é para todo mundo, né? A gente não fala aqui com frequência que você tem que ir lá no consultório médico fazer uma limpeza, né? Enfim, para poder analisar como é que está a situação. Quando você faz um tratamento muito importante como esse, o acompanhamento é mais necessário ainda. Mais necessário ainda. E é muito importante fazer uma ressalva para pacientes fumantes, né? A gente está até com um paciente que vai começar tratamento agora recentemente, ele é fumante. Nós já alertamos ele com relação à higienização, porque ele fez o implante, foi em outro profissional, já tem alguns meses que ele fez, pedimos o exame radiográfico, a cicatrização está ótima, tudo certinho, mas nós já alertamos ele. Tem que fazer limpeza constante no consultório, principalmente fumante, porque existe uma doença que dá ao redor do osso e fica instalado o implante, uma periimplantite. É uma reabsorção óssea que acontece ao redor do implante, que se não tratar, não fizer limpeza, não fizer raspagem, pode perder aquele implante. Fica aí a dica, viu? Inclusive eu tenho aqui a dúvida de um telespectador, ele não citou o nome, mas eu vou trazer a pergunta, porque com certeza está ligado aqui no programa. Está dizendo que fez o canal e colocou um pino dentro do dente. Tem 1 ano aproximadamente. Aí ela está dizendo que ontem, né, esse dente caiu com o pino lá dentro. Caiu o dente com o pino. Caiu o dente com o pino. Pois é, quando acontece isso, a gente tem que verificar se é possível a gente fazer uma recimentação desse pino com a coroa. Em muitos casos dá pra gente refazer isso, né? Às vezes soltou o componente do pino, né? Aquele, quer ver? Coloca uma imagem aqui pra mim. Vai mudando aí pode ir mudando. Isso. A gente, a hora que chegar, aí. Fala, para aí. Essa aqui. Para aí. Essa aqui. É quando, por exemplo, esse componente aqui, que é o pino, ele solta junto com a coroa. Tá? A coroa está cimentada no pino e solta essa parte aqui, ó, que tá em laranja. Aí, quando ele solta isso aqui, tem que ver por que soltou. Ou pode ser devido à questão do cimento, pode ter sido, às vezes, uma fratura que deu na raiz do dente, que a gente falou, se a raiz fratura aqui, ó, o componente solta. Se ele soltou unicamente essa parte e a coroa está cimentada e não deu nenhuma sequela na raiz do dente, basta, entre aspas, a gente vir cimentar o componente de novo. Ou seja, você cimenta a coroa, o pino já junto com a coroa. Tá aí uma orientação importante para o telespectador que está ligado aqui no programa. Aí eu tenho aqui uma dúvida também, é do Toninho. Na verdade, não é dúvida, é uma pergunta, viu, André? Ótimo. Você teria condição de atender quem usa cadeira de roda? Seu consultório tem acessibilidade, sim, né? tem sim. Lá tem sim. É só a gente marcar o horário, né? A pessoa manda um WhatsApp para nós, a gente vê um horário lá para a pessoa. Quando é cadeirante assim, a gente faz até, vamos falar assim, um horário especial, porque tem a questão de locomoção, né? Questão de elevador, a gente sabe que isso aí às vezes demanda mais tempo. Mas é só mandar uma mensagem para nós que a gente agenda para você um horário sim, viu? Esse é o compromisso que o doutor André traz aqui, não só de responder as perguntas, mas de atender todo mundo, né? E lá tem essa acessibilidade para isso, né, André? Exatamente. Hoje é extremamente importante, né? Exatamente. Eu tenho aqui mais uma pergunta, né? Antes de encerrar a participação do doutor André. Ele está dizendo aqui que teve um canal mal sucedido, acabou perdendo o dente, né? Aí, nesse caso, é melhor a prótese ou o implante? Pois é, nessa situação que ele perdeu o dente, sempre a gente preconiza, quando tem a perda dentária, igual a gente comentou, existe a prótese, a ponte fixa, né? Que a gente comentou quando, igualzinho aqui, ó, perdeu o dente, faz o desgaste desse dente, faz o desgaste cá e põe a prótese, né? Que é a ponte que vai emendar tudo. É uma possibilidade, mas com o surgimento do implante, já tem seus, vamos pegar 30 anos aí, quando a pessoa perde um dente, sempre a gente preconiza o implante. O que é preciso quando a pessoa perde o elemento é saber o tempo que ela perdeu esse dente, fazer um exame de tomografia, que é um exame de imagem bem detalhado, vai nos mostrar a altura que você tem de osso, a espessura que você tem de osso. Se você tiver uma quantidade óssea, beleza, é só fazer o planejamento
instalar o implante, esperar 6 meses aquele implante cicatrizar e depois fazer essa parte protética aqui, que é essa coroinha. Tá aí a orientação para o telespectador aqui da TV Candidez, né? A participação do Dr. André, né? Toda terça-feira aqui ao vivo para responder a sua dúvida e para trazer também aí uma informação importante. Tem abraço hoje, André? Tem sim, eu, Flaviano, até tive que anotar aqui. Queria mandar um abraço para o Emanuel Carneiro, para a Helena de Souza, para a Maria Conceição Joana, para o Somárcio Pereira, para o Romeu e a Eunice esteve ontem lá no consultório, para o Romeu Gontijo e para a Zoraida. Tá aí todo mundo ligado na programação da TV Candidez, aqui no programa Bom Dia Divinópolis, né, para acompanhar a participação do Dr. André. Muito obrigado, meu André. Muito obrigado, Flaviano. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Eu Um reforço abraço. aqui que a participação do Dr. André fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas, né? É só entrar lá no portal sistemampa.com.br, porque logo após o programa você consegue rever a participação na íntegra.